Se a gente for parar pra pensar, a maioria das histórias contam como os extremos lidam com alguma coisa. Mas como assim extremos? Para facilitar o entendimento, vamos considerar aqueles que começam do nada como 0 e aqueles que já são personagens formados e muito bem estabelecidos como 10, beleza? Então vamos lá. Muitas histórias, principalmente shonen, seguem aquele clássico caminho do underdog, aquele personagem que parece um pouco impotente em relação ao seu mundo e como ele vai se esforçar para conquistar todos os seus objetivos. O Luffy, por exemplo, não poderia começar mais do zero possível, num grandioso mundo cheio de mistérios e ilhas incríveis, onde piratas e seus grandiosos navios navegam por aí, em busca do grande tesouro One Piece. O garoto já começa navegando no barril, já que antes mesmo da história começar, o barquinho dele já havia afundado. Ou Naruto contando a história de um mundo ninja, onde existem vilas que guerreiam entre si com diferentes habilidades e poderes, onde existem feras com caudas que são poderosas armas de guerra, e o garoto que portava a mais poderosa das bestas com cauda era só um moleque excluído, que só estava querendo ser notado ou reconhecido por todos. Mas não são todos os personagens que começam do zero. Tem personagens que já começam do 10, personagens que já são fortes naquele mundo e são capazes de mudar tudo ao seu redor, através de força ou carisma. E a história nos mostra como que alguém que pode fazer tudo lida com o mundo ao seu redor. Jujutsu brinca muito com esse conceito, sempre deixando claro o quão fora da curva Satoru Gojo realmente é, e como que isso afeta o mundo ao redor dele, ele tendo que lidar com o peso de ser o mais forte. E a gente também tem o Yorichi de Kimetsu, que é simplesmente o mais forte e ponto. Acabou, não tem muito mais do que isso. Ah não, mas determinado personagem se esforçou por anos de treinamento para ficar... Não interessa. O Yorichi mal aparece na obra e ainda assim bota medo só de falar o nome dele. É um pouco mais difícil de se trabalhar esses personagens que já são 10. Eles são personagens um pouquinho mais complexos de você simpatizar com eles ou até mesmo você entender eles, já que eles já são personagens completos e definidos. E para o meu gosto pessoal, eu prefiro personagens que são trabalhados do zero, onde você entende como eles partiram do ponto A ao ponto B. Esses são exemplos de como os extremos são trabalháveis, do 0 ao 10. Mas eu me pergunto, o que será que existe entre esses extremos? Acho que para falar um pouco do 5 é bom a gente dar um certo contexto do anime que ele está presente. Haikyuu é um anime de esporte que, antes de tratar do esporte em si, ele trata sobre as questões mais humanas possíveis dentro de um esporte coletivo. Insegurança, talento, ego, esforço, crescimento, mas também sobre mediocridade. Tanaka é um estudante do Colégio Karasuno, que joga pelo clube de vôlei da escola, sendo um aluno do 2º ano. E inicialmente, ele é só mais um jogador do clube, aparentando ser só mais um estereótipo clássico do valentão japonês. Com aquela roupa um pouco mais desleixada, um visual mais agressivo, sempre fazendo caretas extremas. Só que ele é mais do que isso. Tanaka tem como seus principais objetivos ser reconhecido no ensino médio. Aquela parada clássica do veterano ser chamado de senpai pelos seus calouros e tudo mais. E no início, ele acaba zombando dos calouros, exigindo que eles passassem por um trote no começo do ano. E assim, ele nos dá a impressão de que ele vai ser um obstáculo para os nossos protagonistas. Mas não, ele acaba se demonstrando um cara de coração extremamente bom, já que quando os nossos protagonistas são proibidos de treinar devido às suas atitudes, ele acaba dando uma diquinha para os seus calouros. Ele, que inicialmente podia dar a impressão que ele poderia ser um problema para a história, acaba sendo o primeiro personagem a ajudar os nossos protagonistas, acordando mais cedo e indo abrir o ginásio apenas para deixar eles treinarem. Ele é essencialmente um personagem simples e pode até ser considerado meio bobo em alguns momentos. Mas mesmo o personagem mais simples, se bem trabalhado, consegue nos mostrar uma visão nova de mundo. Uma visão óbvia, na verdade, mas que por mais óbvia que seja, por muitas vezes acabamos não enxergando o óbvio e rejeitando o simples. Olha essa frase dele, por exemplo. Quando Hinata se vê com dificuldades durante um de seus primeiros jogos, ele fica extremamente ansioso, com medo de ser substituído, e apenas diz que quer ficar mais em quadra. E então, Tanaka simplesmente vira para ele e diz que todo mundo ali sabe que ele é horrivelmente desajeitado e que isso é dolorosamente óbvio.
E sobre o medo de ser substituído? Bem, ele deveria deixar para pensar nisso apenas quando esse momento chegasse. E até lá, ele pede para que ele confie no seu time, que eles o levariam adiante. Uma frase tão simples, mas verdadeira surge. Você tá com medo? Você tá pensando no que pode acontecer de pior? Bom, não deixe isso te abalar no momento. Resolva o que tiver que resolver agora e conte com as pessoas ao seu redor. Do mais simples surge alguma coisa. É interessante como, por mais que o Tanaka tenha menos tempo de tela em jogo do que outros personagens, ele se destaca também fora das quadras. Ele, em muitos momentos, é o que mantém o time unido e com o humor lá em cima. Vemos isso na relação com seu amigo de infância, Nishinoya, quando o Tanaka foi o que separou a briga entre Noya e Asahi no ano anterior. Ou também a sua relação com o delinquente da escola rival, Nekoma, e como eles se tornaram muito amigos. Mas além do seu humor e bom coração, a verdadeira habilidade de Tanaka é outra. Em um determinado momento, jogando o primeiro campeonato com esse time novo, Tanaka acaba falhando em alguns lances, já que o time adversário estava focando todas as suas jogadas nele com o intuito de abalar o seu psicológico. E sendo bem sincero, quem nunca passou por isso? Jogar alguma coisa ou tentar alguma coisa e errar de novo e de novo e de novo, sentindo a pressão de falhar, como se todos os olhares estivessem virados para você. E obviamente Tanaka fica muito irritado com isso. Aquele sentimento de culpa e solidão que vem engolindo o personagem. Hinata vê que isso estava mexendo com o amigo e pensa no que dizer para ele. O que ele gostaria de ouvir para tentar consolar ele, já que Tanaka sempre esteve ali para motivar o protagonista. Mas antes mesmo de dizer alguma coisa, por mais que aqueles erros sejam erros que acontecem no esporte, ele se culpa, mas não por ter errado nos lances, e sim por não ter pedido mais um passe, por não aparecer, por ter deixado se abalar por um breve momento. E assim, Tanaka, de cabeça erguida, continua jogando. E mesmo errando mais uma vez, ele pede pelo passe. Afinal de contas, ele não poderia deixar se abater de novo. E assim, ele consegue o ponto, interrompendo a sequência do Oikawa. Ele acabou se tornando uma peça fundamental para o time. Só que Haikyuu se trata muito sobre questões reais dentro do esporte. Então é claro que uma hora apenas determinação não seria o bastante. Durante a partida mais difícil do time até o momento, Tanaka se via com o mesmo problema do campeonato anterior, com os adversários focando absurdamente no nosso número 5. Ele continuava sendo parado constantemente pelo bloqueio, deixando-o muito irritado. Ele havia percebido que ele estava sendo focado e decide provocar os adversários chamando-os para cima. Porém, mais uma vez, apenas determinação não era o suficiente. Ele não era como Nishinoya, que tinha um talento absurdo na recepção, e acaba tendo que ser salvo por ele. E após falhar de novo, ele só se pergunta: por que logo hoje? E a única coisa que ele podia fazer no momento era elogiar o passe. Durante essa confusão na cabeça dele, ele se lembra do início dele no clube. Ele era só mais um garoto esquentado que queria ser parte de alguma coisa. E logo no início, ele decide permanecer no clube simplesmente por se apaixonar pela Shizumo, a gerente responsável pelo clube. E sim, é bem idiota o motivo. Bem, idiota não. Simples, assim como o nosso personagem. E por mais que todo mundo zombasse dele por ele ter pedido ela em casamento assim que ele a conheceu, eles também diziam outra coisa dele. Que na verdade, ser simples e ser tão dedicado, isso sim é bem difícil. Quando ele era um calouro, o clube de vôlei era tirado pra nada. E isso o irritava. E mesmo ele querendo ser gay e brigar com aqueles que desacreditavam do time, o capitão tinha uma opinião diferente. E simplesmente dizia: nós só precisamos ganhar. Não é fácil, mas é simples. Suas faces davam risada da situação, mas seus olhos, não. Eles estavam focados. Parecia simples, mas era verdade. Desde então, ele começou a admirar seus veteranos e se agarrou a essa motivação, a ponto de que, mesmo falhando tanto, seus colegas não chegavam a duvidar dele em nenhum momento. Sabiam que estava difícil, mas a admiração que Tanaka sentia por seus veteranos foi herdada por seus calouros, que continuavam acreditando nele. Mas mesmo assim, ele continuava tentando e falhando de novo.
Porém, mais uma vez ele se ergue e ele acaba indo ajudar no bloqueio, mesmo não sendo a função dele. E presta atenção que isso aqui vai ser importante. Assim, ele se questiona: o que eu fiz hoje? O que eu consegui realizar hoje? Num momento de motivação, ao buscar a resposta sozinho, lembrando de tudo que ele viveu, ele joga pra fora. Ele continua se martirizando, com sua face rindo, mas seus olhos não. E ao pedir a bola de novo... Esquerda! Azumani! Bom, o time não tinha tocado pra ele e preferiu outro jogador. Não por maldade, mas sim porque era algo que acontecia durante o jogo. Nesse momento de solidão e incerteza, surge a luz. Ô, Tanaka! Aquela jogada, quando o número 10 atacou bem pelo meio! Cara, aquele seu bloqueio foi super ultra incrível! Hinata chega em quadra elogiando Tanaka por simplesmente ter ajudado no bloqueio, afirmando que isso dava muita confiança. E com essa simples fagulha de incentivo, foi o suficiente para acender nosso atacante de novo. Ótimo bloqueio! Shoyu Ryu! Nesse momento em que a bola seria levantada, tudo fica lento, apenas focando nos pensamentos de Tanaka, onde ele afirma que ele tinha certeza que ele era só um ser humano comum, especialmente seu físico e suas habilidades. Quando criança, ele se achava um gênio, mas hoje em dia ele tem certeza que ele não vai chegar a uns 1,80 de altura. E que bom, ele não se comparava com os outros do time. Enquanto isso, vemos ele subindo uma escada. Para ele, é a escada da vida dele, com ele afirmando que tudo aquilo não era motivo para desistir, e que na verdade, esse pensamento dificilmente vinha na sua cabeça, mas eventualmente... Bom, é normal estarmos para baixo de tempos em tempos, e às vezes a gente nem tem explicação para isso. E nesse momento, nós pensamos que somos apenas medianos, medíocres e simples. E quando a gente olha para a escada que a gente está subindo, bom, ela não parece ter fim. Mas, mesmo assim, se somos medianos, se estamos no meio dessa escada, se estamos no meio entre o 0 e o 10, a gente realmente tem tempo de sobra para abaixar a cabeça? E a resposta para essa pergunta é simples. A resposta é o ato de Tanaka pedir por mais um passe. Afinal de contas, você só precisa continuar tentando, até que consiga realmente acertar. Esquerda! Eu vou conseguir! Tanaka nos ensina uma coisa: o medíocre se torna algo extraordinário com esforço. Tanaka nos mostra que mediocridade é uma escolha, mas também que todos nós somos medíocres em algo. Então, se for para escolher, que nós não sejamos medíocres em seguir em frente.